sol bonito. Isso sempre é bom, aleluia mesmo, é isso mesmo. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler hoje dois textos. Primeiro, então, Lucas 24, a partir do verso 50. Lucas 24, 50. Perceba que são os últimos versos do Evangelho de Lucas. Diz assim o texto: Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Agora pula lá para o livro de Atos. Atos, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Oremos uma vez mais. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse dia gostoso, por esse clima. Nós te agradecemos pela liberdade de estarmos com portas abertas, celebrando e cultuando o teu nome livremente. Obrigado por esta dádiva. Vem agora, Senhor, e abra as nossas mentes e fale conosco, para a tua glória e para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, nessa semana foi celebrado por cristãos espalhados pelo globo a ascensão de Jesus, ou a lembrança da ascensão de Jesus. Conforme nós lemos, depois dele ter ressuscitado, Jesus, o que ele mais fez foi aparecer, se revelar uma vez mais e mostrar para todo mundo: estou vivo, não sou fantasma, como vimos aqui e temos visto durante esta série de Pentecostes. Jesus apareceu primeiramente a uma mulher, o que é algo extremamente relevante. Primeiramente a uma mulher, Maria Madalena, nós vemos isso lá em Marcos, no capítulo 16, 9. Depois ele apareceu aos seus discípulos,
em alguns encontros, depois ele foi se revelando a mais gente, ao ponto de Paulo, mais tarde, dizer que ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Imagine isso. Então Jesus não apareceu só para o seu círculo de pessoas. Numa dessas aparições, 500 irmãos. E isso era tão relevante para Paulo, que Paulo, quando escreveu isso, lá na primeira carta aos Coríntios, ele fez questão de dizer que Jesus apareceu uma vez para mais de 500 irmãos, e que muitos deles ainda estavam vivos. Jesus fez questão de afirmar que havia testemunhas oculares que haviam visto Jesus. Por que Paulo faz isso? Porque as más línguas, ou as más versões podiam dizer: poxa, é só discípulo que vê Jesus, né? Então esse negócio está errado. E se eles estiverem inventando que viram o Mestre? E se eles estiverem tendo um delírio? Não, Paulo então faz essa declaração. Você pode ver mais tarde, lá em 1 Coríntios 15:8. Nós temos, 15:6, perdão. No 15:8, também Paulo dizendo que Jesus apareceu então para Maria Madalena, para os 12, para os 500, e apareceu também para seu irmão. O seu irmão, que nós sabemos, Tiago, que foi um dos principais primeiros líderes da igreja primitiva. E eu acho muito bonito isso, porque a Bíblia diz que seus irmãos não acreditavam nele. Então, houve a necessidade de Jesus se revelar pessoalmente seu irmão. Falei: irmãozinho, era eu mesmo. Era eu desde o início, era eu Deus, sou eu Deus e continuarei sendo Deus. Agora você prossiga então, acreditando e crendo e seguindo os meus ensinamentos. De modo que a ascensão de Jesus, ela não é um evento simplesmente que termina este momento, que simplesmente mostra para a gente Jesus, então, depois de aparecer, de conversar, de convencer, de comer, de ensinar, ele parte. Porque é essa a sensação que nós temos quando lemos as poucas linhas que Lucas escreve. Você prestou atenção quão pouco Lucas escreveu no Evangelho, no primeiro texto que nós lemos? Ele não faz drama nenhuma da despedida. Ele simplesmente diz que Jesus abençoou e partiu. Que Jesus foi embora. E eu acho que é por isso, porque são poucas linhas que nós temos, que nós não prestamos atenção na complexidade de que foi e de que representa a ascensão de Jesus. E os ensinos por trás da ascensão de Jesus. Então Lucas, primeiramente no seu Evangelho, dessas linhas, Jesus então foi elevado. Aí, se você ainda está se perguntando por que eu li o livro de Atos? Porque o livro de Atos também foi escrito por Lucas. E Lucas então tenta fazer um gancho. Olha, eu vou agora começar a escrever os Atos dos Apóstolos, ao início da história da igreja, mas deixa eu fazer um link. E o link acontece o quê? Na ressurreição, na aparição e na ascensão de Jesus. E Lucas aí dá mais detalhes, e nesses detalhes que Lucas dá então no livro de Atos, nós começamos a entender um pouquinho mais da ascensão, que vai além do só subiu, partiu. Então a ascensão nos confirma alguns detalhes, alguns conceitos. O primeiro seria a relação e posição de Jesus com Deus. Ali, quando Pedro fez a primeira pregação no livro de Atos, nós lemos que Pedro diz de maneira bem linda e clara que ele foi exaltado e dá um posicionamento, dá uma localização. Esse Jesus foi exaltado alguém lembra? À direita de Deus. Essa pregação de Pedro. Daí, dessa declaração de Pedro, que ele foi exaltado depois de ter sido elevado aos céus, ele foi colocado à direita de Deus. Daí que vem o que nós conhecemos como credo apostólico, quando diz: ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à
direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Então a ascensão confirma esse conceito de localização. Mas você se pergunta por que é importante isso? Você não lembra que os discípulos chegaram a ter uma discussão sobre quem se sentaria ao lado de Jesus? Ao lado do Senhor? Localização é importante, porque localização demonstra função. Os discípulos então perguntavam a Jesus: quem que vai ficar lá? Olha, não compete a vocês saberem disso. De modo que quando então é definido a localização de Jesus, ele é nos colocado, ele é mostrado, revelado para a gente como um ser que se senta à direita de Deus Pai. E isso após a ascensão. A ascensão de Jesus confirma também a relação de Jesus com o céu e com os seres celestiais. E por que isso é relevante? Porque nós lemos em Atos que os discípulos estavam olhando, Jesus começa a subir as nuvens, e nessa cena Jesus é encoberto pelas nuvens, então já estava alto, porque nuvens não são tão baixas. Então você imagina que foi um processo de levitação, de elevação, e ele sobe, e quando atinge as nuvens, eles continuam olhando, é o que Lucas está nos dizendo, e aí aparecem seres celestiais. A ascensão revela que seres celestiais estão diante do Senhor uma vez mais. Por que isso é relevante? Porque se você estivesse naquele momento vendo a ascensão de Jesus, você não teria nas suas mãos o livro de Apocalipse para saber que milhares e milhares estavam ao redor dele e cantavam: Santo, Santo é o Cordeiro. Quem é que pode abrir o selo? O leão da tribo de Judá. Não tem nada disso nas mãos. Então seres angelicais nesse momento são seres que trabalham com uma missão. Por exemplo, o anjo que vem até Daniel fazer o que para ele? Falar para ele: Santo, Santo? Não, falar para ele: olha, a sua oração foi ouvida, eu vim aqui, mas se processou uma guerra enorme até eu chegar a você. A ascensão nos revela então uma relação de Jesus com os céus e uma relação de Jesus com os seres, os dois homens vestidos de branco. A ascensão confirma também a sua volta. Porque naquele momento, diante então daquele fenômeno sobrenatural, alguém subindo, anjo falando, a voz que vem desses seres angelicais é o seguinte: esse que está subindo, da mesma forma que sobe, descerá. Da mesma forma que vocês estão contemplando essa ascensão, essa elevação, vocês virão ele retornar. De modo que a ascensão não foi, queridos irmãos, só o retorno aos céus. Foi o dia da promessa de retorno. Jesus olhou para os seus discípulos e disse o quê? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus ali na grande comissão deu uma missão e garantiu o quê? Presença continuada. Eu estarei com vocês. Mas Jesus não prometeu ali na grande comissão dizendo: eu voltarei para vocês. Ele disse: eu estarei com vocês. E todo mundo, quando ouviu aquilo, entendeu o quê? Jesus estaria de uma maneira espiritual e não presente fisicamente, porque sabia que Jesus não ia durar muito tempo. Mas a ascensão revela: ele sobe, mas ele desce. Ele vai, mas ele volta. E ele vai para onde ele quer nos levar. Mas para nos levar, ele precisa retornar. E aí eu acho maravilhoso nas palavras de Paulo aos Tessalonicenses, falando sobre este dia. Paulo escreveu: dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, Paulo escreve, descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos elevados, arrebatados
assuntos aos céus, juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Então a ascensão confirma que ele vai para um caminho, volta pelo mesmo caminho, e o desejo dele é nos levar para onde ele está, e nós sabemos disso, mas geralmente não conectamos esse ensino com a ascensão. A sua ascensão confirma que, tendo sido exaltado à direita de Deus, presta atenção nesse detalhe, que isso aqui é onde a grande maioria não percebe o que lê. Tendo ele sido exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Foi o que Pedro disse. Tendo então ele passado pelo processo de ascensão, de elevação, ele está à direita de Deus Pai, e Pedro diz isso, ele recebeu do Pai o Espírito e derramou. Ele recebeu e ele enviou. Primeiro ele reteve, para depois ele outorgar. E aí nós poderíamos então concluir assim: Jesus então foi aos céus, Jesus então vai voltar, Jesus então tem uma relação com seres celestiais, Jesus então nos promete e nos mostra o caminho que nós iremos, Jesus então recebeu o Espírito do Pai para que pudesse nos dar, e essa é a estação de Pentecostes. Mas graças a Deus que não acaba por aqui, porque a Bíblia não fala só de uma ascensão. A Bíblia fala de algumas ascensões. E o que eu quero te encorajar essa noite é abrir sua mente para essas outras ascensões, para a gente perceber se todas essas ascensões existe um fator em comum, existe um ensino em comum que nós não prestamos atenção. E aí eu quero te levar para a história da primeira ascensão. E a primeira ascensão que nós encontramos na Bíblia acontece no livro de Gênesis, onde nós lemos a história do bisavô de Noé. O bisavô de Noé, a Bíblia diz que ele andou com Deus, o seu nome era Enoque, e a Bíblia nos diz que ele andou com Deus e dá uma determinação de tempo, que Enoque andou com Deus 300 anos. E ele andou com Deus 300 anos, justamente depois que nasceu o seu primeiro filho. Ele foi pai do homem que mais viveu, Matusalém, que chegou ali àquela idade tremenda de 900 e, eu tenho marcado em algum lugar aqui, acho que é 969 anos, né? E ele então vive os seus primeiros 65 anos, tem o seu filho, vive mais 300, ao total 365. Mas a Bíblia nos diz que ele anda com Deus após. Essa é uma das possibilidades da interpretação coerente do literal desse texto. É após. A palavra é literalmente após. E eu acho que eu comecei a entender isso depois que eu me tornei pai. E eu acho que todo mundo aqui que é pai ou mãe vai concordar comigo, que a sua espiritualidade não continuou a mesma depois que você teve os seus filhos. E a espiritualidade não é a mesma depois que você tem os seus filhos, porque você começa a experimentar um pouquinho do drama que Deus experimenta todo dia, multiplicado por todos os habitantes da terra, inclusive dos que passaram. Nós vivemos uma preocupação como pai, um drama, nós inverte o lugar da cadeira, e aí aquela frase que todo mundo fala em alguma vez na sua vida: agora eu dou valor ao que meu pai e minha mãe faziam, agora eu entendo o que eles falavam.
teoria. Quando nós então nos colocamos nessa posição, nós vemos então aquele ser indefeso, você fala, agora é comigo, agora é com minha esposa. E aí a espiritualidade muda. E eu acho muito relevante que o primeiro exemplo que nós temos na Bíblia de alguém que andou com Deus, esse alguém é declarado que andou com Deus após ser pai, não antes de ser pai. É claro que isso não significa que você não conhece Deus antes de ser pai, mas é relevante entender esse ponto. Ele então anda com Deus, vive ali nessa comunhão com Deus. O texto diz que ele já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu acho bonito porque esse texto já não foi encontrado significa que não foi com aviso prévio. Prepare-se que você vai subir, guarde isso na sua cabeça. Enoque, a primeira ascensão da Bíblia, foi sem aviso prévio. Já não foi encontrado. Desapareceu. Quando perceberam, ele já não estava mais em ação. Ele não estava mais entre os seres humanos. A ascensão de Enoque é tão séria que, além de gerar um livro apócrifo, posteriormente, ela é também comentada no Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia no Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, verso 5, você vai ler: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que havia agradado a Deus. A primeira ascensão da Bíblia acontece então porque o homem entra num nível de intimidade com Deus, num nível de amizade com Deus, num nível de caminhada com Deus, que Deus preferiu declarar a sua morte na terra e vida nos céus. E eu acho que essa é uma forma maravilhosa para entendermos a morte, ao invés de fazermos um drama como fazemos com a morte. Foi promovido mais perto de Deus. A gente chora, a gente sofre, é óbvio. Mas esse texto nos mostra isso, que um homem na terra adquiriu um grau de comunhão, e esse é um sujeito que eu e você precisamos encontrá-lo nos céus para conversar com ele. O que você fazia, meu? Porque não tem mais nenhum na Bíblia que aconteceu isso. E é tão sério esse caso de ascensão, que não seria bom saber como que ele fazia? O que ele fazia para caminhar com Deus? Você não gostaria dessa fórmula? Eu acho que essa fórmula é tão séria, por isso que ela não foi revelada. Eu acho que ela é tão justa, que nós não ficamos sabendo. Não temos nem ideia. O que nós entendemos da palavra do texto caminhava com Deus, era como dizer para você de maneira bem simples na sua tradução, era como quem caminha para uma viagem, para um destino. É eu falar assim, eu vou para Paris e o Gabriel vai comigo. E o Gabriel dizer, mamãe, eu vou caminhar com o pastor. Nós vamos até Paris. E aí ficava naquela imagem na mente, nós estamos caminhando junto. A Elane não ia falar, você vai deixar ele sozinho? Não, ele vai comigo. O caminhava com Deus significava que Enoque andava numa viagem constante com Deus. Agora, o porquê e o que é o X da questão que nós não teremos resposta. E é impressionante também você pensar nesse item, caminhava com Deus, porque se eu perguntar para você, e eu ouço isso constantemente, olha, eu tenho 30 anos de caminhada com Deus. Olha, se você ainda está na terra, é que você não está caminhando tão bem. Então abaixa a bola. Baixa a bola, mais tranquilo. Diz assim que você está se esforçando pela graça e sangue de Jesus para estar com Ele. E Ele, pela sua misericórdia, está só aprumando o caminho, né? Cortando as arestas, indo diante de nós como cantamos. Porque quando tem um homem na Bíblia que caminhava com Deus, Deus fala, você não vai ficar mais onde está, eu preciso de você aqui perto. Ascensão. E aí existe um outro detalhe, porque o seu filho herda longevidade.
Seu filho era da maior longevidade que nós temos, mas é só isso. Matusalém é sinônimo de vida longa, viveu muito. E depois de Matusalém, o seu próximo filho também não tem grandes expressões. A não ser, quando aparece o bisneto. E o bisneto, que com certeza ouviu a história do seu pai, do seu avô e do seu bisavô, ganha o mesmo título que Enoque teve. Quando começa a história de Noé na Bíblia, nós lemos que Deus olha para a terra está uma desgraça total, Deus não vê nada de esperança a não ser um homem que era justo, um tzadik hebraico, um que vivia já pela sua fé e pela sua fidelidade, e que esse homem andava com Deus. Ele era da mesma característica daquele da primeira ascensão. Ele caminha com Deus, e porque ele anda com Deus, o que acontece? Deus não o leva, mas Deus o salva. Ele caminha com Deus num outro nível. E é bonito que no caso de Enoque, eu e você não sabemos nada, nós não sabemos de nenhuma falha de Enoque. Mas do outro que caminhava com Deus, nós sabemos, por exemplo, que ao sair da arca, ele tem o cuidado de plantar uma vinha, ele cuida dessa vinha. Essa vinha provavelmente deve ter demorado em situações normais de cerca de 3 anos para gerar uma uva, para depois pisar a uva no lagar, para depois fermentar a uva, e finalmente, depois dos dramas do dilúvio e de cerca de 3 anos de cultivo, ele toma um porre e fica bêbado. Um homem que caminhava com Deus. Então ele herda a qualidade, ele volta aquele comportamento que, de uma certa forma, eu acredito que houve uma transmissão da influência. Porque, irmãos, se você tivesse um bisavô que tivesse sido elevado aos céus, eu te garanto que essa história não ia nunca morrer na sua família. Nós não carregamos histórias familiares que são muito menores do que essa, né? E que elas duram. Então você imagina a história de alguém que Deus leva para o céu. É óbvio que continuou. Aí nós vamos então para a segunda ascensão que a gente encontra. Essa ascensão ela é descrita no livro de Reis, no período conturbado da monarquia, no ministério de Elias e Eliseu, a dupla mais dinâmica do Antigo Testamento. Ao aproximar-se o fim da vida de Elias, Eliseu recebe aquilo que os amigos de Enoque não receberam. A família de Enoque não recebeu o aviso prévio, como disse. Os discípulos dos profetas da época de Elias chegam para Eliseu e dizem para ele: você sabia que o Senhor vai levar seu mestre? Você sabia que ele vai levar o seu mestre aos céus? Você sabia, Eliseu, que Elias está para partir, e isso acontece numa localização chamada Betel. Eliseu fica tão triste com essa informação que fala: não toque nesse assunto, não quero ouvir essa história de separação. E eles continuam caminhando. Daqui a pouco eles chegam em uma outra localização, não estão mais em Betel, estão em Jericó. E lá em Jericó a Bíblia diz que vêm os alunos dos profetas e chegam para Eliseu como um canto da terra e diz de novo: você está sabendo que o Senhor vai levar seu mestre? Você está sabendo que ele vai embora? Não toque nesse assunto. Aí chega o momento de Elias olhar para o seu discípulo que caminhava junto com ele, que andava junto com ele, que sujava seus pés na poeira que ele levantava. Olha para ele e diz: Eliseu, o que você quer de mim como último presente? O que você quer ouvir de mim
parta. E Eliseu disse: eu quero o teu espírito profético. Eu quero essa unção. Eu quero ser a continuidade do que eu vi Deus fazer em você. Eu vi Deus na sua vida. Eu vi a atuação do Altíssimo. Eu só quero continuar o que eu vi. Porque isso é obra santa, não é obra humana. E aí vem Elias no mesmo conceito que afirma o que é discipulado, como falamos na semana passada, e diz: fechado. Só tem uma cláusula. E a cláusula é: você vai ter que ficar comigo até o último segundo. O que vai acontecer no último segundo? Não te interessa. A cláusula é: você quer o Espírito que já é sobre mim, você vai ter que ficar comigo até me ver partir. Você já ouviu que eu vou partir. Grupos distintos confirmaram que eu vou partir. Fique comigo até o último segundo. E se você porventura ficar até o último segundo, você vai ganhar o que recebeu. A informação para aí, como se apertasse um pau, e eles continuam caminhando, até que a Bíblia dá essa outra cena sobrenatural. Uma carruagem de fogo, cavalos de fogo. Você já viu um cavalo de fogo? Acho que não. Carruagem de fogo e cavalo de fogo, e para na frente deles. E a Bíblia diz para nós que Elias foi elevado aos céus num redemoinho. E Eliseu chocado, carros de Israel. Eliseu chocado com a cena, porque não é algo que vemos todo dia. Aquele tipo mais medroso numa cena dessa iria amarrar, né? Eliseu permanece. Eliseu pega a capa do seu mestre. Eliseu prossegue. Chega no rio mais perto, pega as capas do seu mestre e diz: aonde está o Deus de Elias? E a água se abre e ele atravessa. De modo que a permanência até o final deu a continuidade da missão. O que nós aprendemos com isso, irmãos e irmãs? 3 ascensões. Na ascensão de Enoque, nós aprendemos sobre o caminhar com Deus. Nós aprendemos que ele foi assunto ao céu porque ele teve uma intensidade tamanha que Deus preferiu tê-lo nos céus e não na terra. Ele viveu o que eu poderia chamar de plenitude da vida. Era como se falasse: nós temos hoje no nosso calendário 365 dias, ele vivia 1 ano para cada dia do calendário. 365 anos. Uma idade interessante, né? Ele é recolhido ao Senhor, porque era melhor estar ao lado do Senhor. A primeira ascensão nos mostra o mistério da morte. É bom estar com o Senhor. Eu demorei tanto para entender isso. Confession time agora. Eu demorei tanto para preferir estar com o Senhor do que estar na terra. Não quero morrer amanhã, é óbvio. Mas quando eu encarnei esse negócio de falar: é melhor estar com o Senhor. Ah, mas e seus planos? É melhor estar com o Senhor. Hoje, quando eu falo para o Senhor Maranata, eu falo do fundo do meu coração. E por muitos anos eu falei Maranata, mas não nos próximos 30 anos. Eu tenho muita coisa que eu quero fazer ainda. Maranata, mas não enquanto eu ver meus filhos casados, bem resolvidos, e possa cantar para eles que eu os vejo com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Preocupação dos pais. E andando nos seus caminhos em primeiro lugar. Maranata, mas não agora. Por muitos anos, irmãos, eu falei Maranata, mas não agora. Até que eu entendi que com certeza vai ser bem melhor estar com o Senhor. Entendi no coração, porque na teoria todos vocês também sabem. E hoje, quando eu falo Maranata, eu falo: Senhor, acaba a cultura logo. Vem, Jesus, eu quero estar contigo.
eu quero estar contigo. A primeira ascensão então nos ensina sobre este mistério, o mistério da morte. Nos entusiasma a caminhar com Deus, a descobrir, não a descobrir o segredo de Enoque, mas a descobrir o seu segredo. O que é que te motiva a andar com Deus? O que é que te motiva a caminhar com Deus? E o que te desmotiva a não caminhar com Ele? A primeira ascensão nos fala sobre uma jornada a ser trilhada. Também aprendemos na primeira ascensão sobre a continuidade. Alguém, não a primeira geração, não a segunda, mas a terceira, o bisneto. O bisneto, talvez ouvindo falar do seu bisavô, fala, eu acho que eu vou pelo caminho do meu bisavô, não do meu pai, não do meu avô, mas aquele caminho de quem andou com Deus. E Noé andou com Deus. Então, na primeira ascensão, nós aprendemos muito mais que a caminhada, mas aprendemos sobre a continuidade do caminhar com Deus. Quando eu falo com alguns amigos meus, eu desejo sempre essas bênçãos. Quando estão fazendo seus aniversários, eu digo que você possa ver os filhos dos seus filhos servindo a Deus. Continuidade. Não só você, mas os filhos dos seus filhos servindo a Deus. Na segunda ascensão, a ascensão do profeta Elias, e na seriedade do discipulado até o fim, essa caminhada, essa primeira lição que nós aprendemos na ascensão de Elias, é siga até o final. Siga até o final. Porque até o final, ali na vida de Eliseu, houve a continuidade da missão. Eliseu continuou no poder de Elias. Eliseu prosseguiu no seu ministério profético. Elias serviu até o final e Eliseu continuou como voz de Deus durante os anos conturbados de monarquia. Elias e Eliseu nos ensina, então, discipulado até o fim e continuidade da missão. E aí vem Jesus. Jesus e a sua ascensão nos aponta para a nossa direção futura. Nos aponta para os céus. Sendo os céus aquilo que nós ainda não sabemos. Independente do que nós iremos encontrar lá. Porque o que e onde, nem tente. Mas independente do que o céu será, Jesus nos apontou com a sua ascensão os céus. Eu vou, mas eu voltarei. A ascensão de Jesus nos aponta em harmonia com as ascensões então prévias. A lição que eu gostaria de deixar no nosso coração, que é a continuidade da missão com o envio do Espírito Santo. Porque Enoque teve continuidade em Noé, Eliseu continuou com Elias, e o Espírito vai vir para os seus discípulos em Pentecostes, e veio para que eles continuassem. E esse Espírito que veio e que nós estamos celebrando nessa série, ele continua disponível. Esse Espírito continua sobre nós, derramado em nós, vivo em nós. E se ele continua dentro de nós, vivo em nós, operante em nós, o que acontece então? Nos dramas da continuidade. Preste atenção. Acontece que, mesmo com o Espírito, às vezes preferimos não caminhar com Deus como a primeira ascensão, a não sermos discípulos até o fim, como Eliseu, e não viver na expectativa de céu, porque queremos terra, queremos posse. 3 ascensões, 3 histórias, um significado: continuidade. E eu queria te convidar a pensar nisso, a pensar se então na tua caminhada o teu drama é o drama da primeira ascensão, se o teu drama é caminhar com Deus.
caminhar com Deus. E todos nós precisamos expandir a nossa caminhada com Deus. Todos nós precisamos humildemente dizer: Senhor, me ajude a colocar mais de Ti na minha caminhada, na minha vida, no meu dia, nos meus dramas, nos momentos que eu explodo. Não mais de Deus quando você está rindo lá, conseguiu alguma coisa, que eu estou feliz porque deu certo. É mais de Deus quando está ruim. Aí a porção realmente se manifesta. Eu te encorajo em nome de Jesus para questionar o seu discipulado. Eu sou discípulo até o final ou não? E eis aqui um drama. A quantidade de pastores de si próprio. Não estou falando de pastor função, pastor ministério. Estou falando de comportamento. Pastores de si próprio é um dos maiores comportamentos que se levantam na nossa terra. Todo mundo é pastor de si próprio. Todo mundo sabe tudo. Ninguém precisa ouvir mais ninguém. Eu sei tudo. Seu caminho, interpreto tudo. Não preciso de ajuda. Não preciso de experiência. Não, que nada. Eu não sei tudo. Tive que ouvir um dia de uma pessoa dizendo para mim: não, mas não tem o Espírito Santo. O Espírito me ensina tudo, então não preciso de mais nada. Eu falei: uau. Eu olhei para ele e falei: eu preciso tanto, e vou morrer precisando de gente do meu lado. Vou precisar a vida inteira. Então, analise o seu discipulado na ascensão de Elias e analise a sua expectativa dos céus, daquilo que virá. Vamos ficar de pé, vamos orar, meus irmãos. Como nós cantamos hoje, vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós subiremos também um dia. Vamos orar. Grande Deus, obrigado pela Tua palavra que é linda e é verdadeira. Obrigado porque a Tua palavra é esperança para os que ouvem, e não julgamento. Porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos salvou. O Senhor nos deu tudo o que precisamos. Então eu te suplico, Senhor, nessa estação de Pentecostes, nessa semana de ascensão, a questionarmos o nosso coração e a nossa caminhada contigo. A questionar a nossa caminhada, se ela é uma caminhada irrepreensível, se ela é uma caminhada que não compartilha o mal, que não aceita a maldade, uma caminhada que não aceita qualquer atitude que seja contrária à integridade que fomos chamados para viver. Em nome de Jesus, ajude-nos essa noite a olhar para dentro dos nossos corações e comportamentos e perguntar se nós estamos simplesmente abrindo mão de alguns valores, porque todo mundo faz assim. Ajude-nos em nome de Jesus a rever a forma que caminhamos contigo. E elimine e destrói o orgulho maldito, Senhor, que faz tanta gente acreditar que anda maravilhosamente bem com Deus, não entendendo que é pela sua misericórdia e amor, e não pelo que fazemos e somos, porque somos tão pouco e fazemos menos ainda. Então restaura em nós esse desejo não de entender o que Enoque fez, mas de entender o que nós podemos fazer para caminhar contigo. Ajude-nos também, Senhor, a ter esse critério de Eliseu, essa disposição de, mesmo sem saber o que aconteceria, mesmo de estar andando no escuro, como diríamos, preferiu ser discípulo até o fim. Até que a promoção que vem de Deus e exclusivamente de Deus acontecesse na sua vida. Ajuda-nos a ter esse nível de comprometimento como discípulos, para que aí sim, quando chegar o momento que perguntarmos onde está o Deus de Elias, o Deus de Elias e o nosso Deus se manifestar com o seu poder. Aleluia.
Ajuda-nos a olhar para os céus como Jesus naquela cena, subindo e os seres dizendo, Ele voltará. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos nos céus e não na terra, fixos na espiritualidade e não no que iremos adquirir, fixos no que podemos crescer no nosso espírito e não o quanto podemos colocar nas nossas contas bancárias, fixos no como podemos moldar essa nossa natureza tão ruim a seres que sejam semelhantes a Jesus. Ajude-nos a olhar para o céu todos os dias, dizendo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Faz isso em nós, Pai. Faz isso em nós e ajude-nos a continuar a marchar para a Tua glória, para o Teu louvor e para a nossa edificação como Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde. Pode se sentar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.